O que farei eu para herdar a vida eterna? Eu sou o pastor Valdemir Stefani, estou aqui para lhes trazer uma reflexão que se encontra no livro de Lucas, capítulo 10, no versículo 25. Tem uma parábola do bom samaritano, aonde diz o seguinte: eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: cuida dele, e tudo o que de demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. Em Lucas 10, 25 a 37, mostra a parábola do bom samaritano. E nela nós vamos ver que são mencionados 5 personagens principais. Com exceção dos ladrões, são elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente que dentre todas estas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não disse nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo da sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares do sacerdote. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Os samaritanos não eram um povo simpático aos judeus, e vice-versa. A antipatia entre samaritanos e judeus remontava aos tempos do Antigo Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Flávio Joséfo diz que certa vez os samaritanos profanaram a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura. Uma interpretação muito antiga, atribuída a Orígenes, ou pelo menos replicada por ele, diz que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Jerusalém representa o paraíso e Jericó o mundo.
Os ladrões representam as forças malignas. O fato dele ter sido assaltado é uma referência à queda do homem. O sacerdote e o levita representam o sacrifício. A lei e os profetas que não podem salvar o homem. Então o bom samaritano representa Jesus. Ele põe vinho e azeite no ferimento do homem assaltado. O azeite representa o conforto e o vinho uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando na parábola o bom samaritano levanta o homem caído, essa interpretação diz que isso é uma figura do novo nascimento. O animal que carrega o homem também é uma referência ao evangelista ou ao corpo de Cristo. A hospedaria representa a igreja e o hospedeiro representa o pastor. Alguns intérpretes ainda dizem que essa antiga interpretação sugere que as duas moedas deixadas pelo bom samaritano representam os dois sacramentos, ceia e batismo. Da mesma forma, a promessa do bom samaritano dizendo que voltaria representa a promessa da segunda vinda de Cristo. E esta é a nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.